Muito bem, agora chegou a hora de a gente dar um passo além aqui no nosso projeto e, de fato, como a gente já tinha falado na última aula, começarmos a trabalhar aí a orientação do site realmente, né? Aproximar cada vez mais, né, para aquela página que a gente tinha como Olá Mundo, né? Ela realmente venha se transformar num site, né? E um dos passos mais importantes é justamente esse aqui, que é o menu, né? A gente já começou a fazer esse processo na aula anterior. Agora, nesta aula, a gente vai desenvolver este layout aí, né? Já com uma cara realmente de menu. É o que a gente vai realizar a partir de agora. Vamos lá. Muito bem, o que a gente tem aqui justamente são as listas que vão formar o nosso menu, que estão com os links, né? Se a gente for até o nosso HTML, né, a gente pode vou até dar uma organizada aqui na indentação dele. A gente tem, de um lado, o elemento da imagem, que é este aqui, onde está a nossa logomarca, e do outro nós temos o elemento que é o nav. A gente pode até utilizar essa setinha aqui do lado, né, a gente fecha, que é o nav, né, onde estão as URLs, tá o L na verdade, e as LIs com os links, né? E dentro dos links os itens do menu, que é o que a gente também tem aqui. Bom, aí o que a gente vai fazer a partir desse momento é organizar para que a gente consiga agora estilizar, dar o estilo realmente para o nosso menu. E o primeiro item que a gente vai fazer aqui é justamente organizar esses dois elementos que estão aqui na página, que é o brand, né, essa imagem da logomarca, e o navigation, que é o nosso menu. A gente vai separar eles, né, para que eles consigam abarcar aí cada um o seu próprio elemento, né? E antes disso a gente vai criar uma div, né, uma div que vai justamente centralizar, né, centralizar o nosso layout, do nosso site, né? E nesse caso aqui o layout que vai conter aí o header, que é o nosso topo, né? Vamos colocar já essa div aqui, já vamos editá-la, né? A gente vai criar essa div e a gente vai criar um atributo que nós ainda não vimos, que ele até se parece bastante com o ID. A diferença é que o ID ele é único para cada item que ele está sendo utilizado, ou seja, o ID você só pode usar uma vez. Já a classe, onde você também vai ter ali um atributo que pode ser nomeado para o CSS, né, para você utilizar lá no CSS a fim de transformar, de mudar ali características do seu layout, a gente vai utilizar na class também essa mesma possibilidade a gente vai ter com a class, né? A diferença é que a class ela pode ser usada em diversos momentos, em diversos atributos, diversas divs, enfim, em diversos locais ali do nosso site, né? Então essa class nós vamos nomeá-la como sendo um elemento chamado coluna, que é justamente o conceito que a gente vai ter ali, né, de centralizar como se fosse realmente uma coluna. Vai ter uma largura, vai ter uma margem centralizada para justamente a gente conseguir centralizar o conteúdo do site. E toda essa parte aqui, né, que envolve a imagem e a navegação, o navigation, a gente vai colocar dentro dessa div coluna. Repare que quando a gente cola, né, a gente colou a imagem e colou o navigation, o nav, né? O segundo elemento ele sempre tem quando a gente cola, ele sempre pula uma casa para a esquerda. Então a gente seleciona todo ele e dá um tab para que ele volte aqui, né? E ele consiga ficar na mesma linha e a gente mantém a indentação, né? Até para uma questão de organização do nosso site. Perfeito? Então a gente já criou esse elemento, agora a gente já pode ir até o style CSS para executarmos aí as mudanças. Bom, primeiro ponto que nós vamos já atacar aqui no nosso site é as URLs. E a gente vai fazer isso, né, partindo do elemento pai
dessa estrutura aqui, né? O elemento pi, no caso, é o nav, né? E do nav ele vai até o L. Então a gente vai atacar dessa forma, nav UL, e a gente vai justamente tirar, né, aqui esses itens, esses pontinhos, né? Esses pontinhos que ficam aqui por default, né, na nossa lista, né? A forma de a gente fazer isso é criando aqui esse valor do list style none, tá? E agora a gente já consegue, salvando aqui, ao atualizar a página, os itens já estão sem os pontos. Agora, como fazer para esses elementos aqui do menu, né, que a gente ainda está chamando de lista, mas serão os elementos do menu, ficarem, ao invés de um abaixo do outro, ficarem lateralmente? Por exemplo, os serviços ficasse aqui à esquerda, né, na sequência aqui do início, né? Portfólio também, e ficasse um do lado do outro. Tem uma forma de a gente fazer isso através de um elemento chamado display, né? E a gente vai atacar novamente aqui, do nav para o L até chegar às LIs, porque a gente quer fazer isso com quem? Com as LIs, né? São as LIs que serão alteradas, elas que vão ser colocadas uma ao lado da outra. Então a gente volta aqui no Style CSS, a gente até pode já, para facilitar, copiar esse trecho aqui. Aqui a gente coloca LI, né, e fecha essa parte para a gente poder atribuir agora os valores. Então, como a gente faz isso? Eu falei, é um elemento chamado display, esse é o nome, né, do elemento que a gente altera, e a gente vai colocar inline block. Só para você entender, eles opa, foi errado, não é um ponto, é um traço. Vou até salvar aqui. Display inline block. Por padrão eles estão block, porque eles ocupam a linha inteira. Por isso que fica um abaixo do outro, né? Então, como esse está ocupando a primeira linha inteira, o segundo também, então eles ficam um abaixo do outro, porque eles estão block. Quando a gente coloca aqui no CSS que é para ficar inline block, ele diz para justamente ele ocupar o espaço específico que ele está ocupando, ou seja, ao invés de ele ocupar uma linha inteira, ele só vai ocupar o espaço, que no caso é este quadradinho que ele está aqui. O início ele está nesse quadradinho, os serviços está neste quadradinho e não nesse campo inteiro. Então ele sai do campo inteiro e fica só no quadradinho dele. Vamos ver como vai ficar? Já salvei aqui, display inline block no nav ULLI. Ao dar o refresh na página, olha que legal, ficou aí um do lado do outro. Muito bem, agora eu gostaria de deixar o nosso cabeçalho aqui do site, né, num formato que normalmente a gente encontra nos sites de internet, que é a logomarca à esquerda e o menu à direita. E não dessa forma, né, com a logomarca em cima e o menu embaixo. Você até pode utilizar assim, é uma forma também, se você quiser o layout dessa maneira. Mas para facilitar, vamos aprender a usar agora um elemento chamado float, onde a gente vai fazer flutuação. A gente vai fazer esse elemento flutuar à esquerda, esse elemento que é a imagem, e esse outro elemento aqui, que é o menu, né? Ele também vai flutuar à esquerda. Só para você enxergar esses elementos, aqui com o botão direito do mouse, você tem como já ver isso. Basta você clicar em inspecionar, né? Eu vou te mostrar uma maneira bem interessante de você poder ver como isso acontece no site, né? Basta clicar nessa setinha azul aqui à esquerda, né? Você passando o mouse em cima, você pode ver que o balãozinho vai indicar aqui que o elemento se chama o IMG, tá vendo? Você pode ver que ele tem aqui já, e quando você passa aqui novamente, né, o mouse em cima, aqui você vai ao L, tá vendo? Aí cada um desses itens é um elemento de link, um elemento A, né? Então a ideia é que a gente tenha esse elemento aqui ao lado desse. Vamos lá já enxergar como isso vai acontecer. A gente pode fechar aqui a inspeção deste elemento, voltar para o Sublime. Aqui no Index a gente vai precisar fazer algumas configurações.
onde está a imagem e onde está o navigation, que são os elementos que a gente vai querer alterar. Então, para isso, a gente não vai precisar necessariamente declarar o nav e o img aqui no style. Para isso, a gente vai criar uma classe, né? Uma classe flutuante. Eu vou chamar ela, só para a gente criar uma sigla, né? De fl-l. Por quê? Você vai entender. Quando a gente coloca float, que é o nome desse atributo, né? Para a gente fazer ele flutuar à esquerda, a gente vai escrever left, né? Então, simplificando, seria o FL e o L, tá vendo? Então, para facilitar, você pode escrever flutuando à esquerda, como você quiser, mas eu recomendo a gente sempre utilizar, né, o inglês, porque é um padrão, inclusive, em programação, então facilita bastante, né, para você poder aí integrar o seu site e tudo mais, né? Inclusive quando você for utilizar algum tipo de framework, né, como o próprio Bootstrap, você vai utilizar sempre termos padrões como este, então é bom até para você também ir se acostumando. Então a gente vai pegar essa classe FLL e a gente vai justamente trazer, né, para os dois elementos que a gente vai fazer essa alteração. Apertando o Ctrl aqui e clicando com o mouse, a gente vai ter os dois pontos acontecendo ao mesmo tempo. A gente precisa só criar aqui a class e escrever, né, ou a gente já cola, porque eu copiei lá, né, então FL-L. Ao fazer isso, a gente volta aqui para o nosso site e pode reparar que ele deu uma bagunçada, né? Isso aconteceu porque a gente está utilizando elementos flutuantes. Então, se acalma, não entre em desespero. A gente tem como resolver isso. Só para você entender, quando você utiliza um elemento flutuante, ele flutua todos os elementos da página, não somente aqueles que você sinalizou como flutuante, que foi o nav e a imagem. Bom, e uma maneira muito simples de a gente organizar aqui esse elemento, vou te mostrar na prática, né? É a gente utilizar uma classe chamada de clear. Pode ter qualquer nome, tá? Você pode colocar aqui limpar, né? não tem necessariamente que se chama clear. Eu estou utilizando por ser um padrão, normalmente se usar esse nome clear, né? Ou clear fix, dependendo. E porque a gente usa justamente uma propriedade, né? Aí sim tem que ser esse nome, clear, e aqui buff. Quando você diz isso, ele está limpando todos os elementos que estão depois do elemento flutuante. Que no caso aqui, o último elemento flutuante dessa página é o nav. Repare que tem dois elementos flutuantes. Vou até fechar o nav aqui para a gente enxergar melhor. Tem o img, que está com a classe flutuante à esquerda, o FLL, e o nav, que também está com a mesma classe. Então, tudo o que está depois também acabou sofrendo esse impacto. Para a gente alterar isso, corrigir isso, a gente pode criar uma div, e novamente nessa div a gente coloca a classe clear. E agora todo o site está corrigido, porque justamente a gente limpou aqui, né, esse elemento flutuante para o que está após, né, tudo que está depois do elemento flutuante agora não está mais sofrendo o impacto dele, né, sofrendo a interferência dele, né. Muito bem, com o nosso site já corrigido, agora a gente precisa só organizar aqui os espaços, né? Pode reparar que ele está muito próximo do topo, não tá? E tá os elementos muito próximos um do outro também. E uma propriedade que a gente utiliza para justamente corrigir isso, né, é chamada de padding, que é a margem interna, a margem que está dentro, né? Então aqui quando a gente usa o padding, ele vai criar uma medida, a gente vai citar aqui um valor que vai ser uma medida justamente para que ele possa criar uma margem aqui interna, ou seja, o início, tá vendo esse espectro aqui, né, esse quadradinho onde ele está, ele vai criar como se fosse um afastamento com o restante dos outros elementos, né? Então e ao fazer isso ele vai criar uma margem interna, né? Ele vai se distanciar, né? O padding ele faz com que o elemento de dentro se distancie dos elementos que estão ao lado dele.
Vamos ver isso acontecendo na prática? Ao colocar, por exemplo, aqui o valor de 40 pixels no padding, a gente salva, volta no site e olha só, justamente ele criou aqui, né, um afastamento entre os outros elementos. Só que aí eu reparei uma coisa, a gente havia criado aqui essa div coluna, só que a gente não colocou nenhum valor nessa div, né? Então a gente vai fazer isso agora, porque pode reparar, né, que o site está pendendo todo para a esquerda, né? O legal é que a gente centralize ele, né? Há vários formatos, né? Mas nesse que a gente está trabalhando aqui, eu quero que ele fique centralizado. Então vamos aqui já utilizar essa mesma classe, eu vou até copiar aqui, né? E aqui o ponto, ele é justamente o sinal que eu estou dizendo ao CSS que eu estou trabalhando com uma classe, né? Vou até afastar um pouco para a gente enxergar melhor. E aqui eu vou colocar a palavra coluna, abro e fecho as chaves. Vamos dar a largura aqui de width, né? Por 1024 pixels. Normalmente esse é um padrão, né, que é utilizado. E a margem, para a gente deixar o elemento centralizado, a gente coloca esse valor aqui, alto, né, de automático. Agora, como ele já está com o nome da classe aqui indicado na div, né, e todos os elementos já estão dentro, eles vão sofrer interferência dessa alteração que nós fizemos agora aqui. Vamos rever como vai ser? Olha que legal. Então, todos esses elementos, a gente pode até inspecionar aqui novamente para a gente ver isso acontecendo. Todos esses elementos, ó, estão aqui sofrendo a interferência justamente dessa div aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Essa div aí, ó, coluna, tá vendo? Essa div coluna é que ela quem está fazendo a centralização do nosso site. Vamos fechar aqui a inspeção. E agora também nós vamos fazer uma correção aqui, né? Vamos alterar, por exemplo, essa linha que fica embaixo aqui do link, né? Por padrão todos eles ficam, né? Então a gente pode aqui no style, vamos voltar aqui para as propriedades de nave, né? Vamos copiar e a gente vai abraçar aqui a nave, o L, LI e o A. O A que é o elemento, né? Como a gente pode ver aqui. Deixa eu abrir aqui essa nave. O A, né, que é o elemento do link, né? Então a gente, ao fazer isso, a gente pode atacar diretamente o link com essa propriedade chamada text decoration. Text decoration none, ou seja, nenhuma decoração no texto. Quando a gente volta aqui, aí sim, né? Agora não tem mais nenhuma decoração no texto. Bom, agora nós vamos utilizar um novo conceito, né, de classes que terão aspectos específicos. Isso é muito legal porque é um conceito, teoricamente, né, a gente consegue fazer, por exemplo, igual esse FLL aqui, né? Todas as vezes que eu quiser que um elemento desse código, desse site, esteja flutuando à esquerda, eu não preciso vir aqui criar uma classe ou um ID específico. Não, eu só preciso utilizar essa classe. Pego essa classe e trago essa classe para o elemento ao qual eu quero fazer que flutue à esquerda. Então isso facilita muito, né? E esse é um conceito bastante utilizado, inclusive, né? Inclusive para os frameworks, como eu havia dito. E a gente vai utilizar dentro aqui do nosso projeto já, né? A gente já está utilizando, mas a gente vai utilizar agora para vermos justamente isso acontecendo, né? Bom, e esse conceito nós vamos utilizar já a partir dessa próxima aula, né? Porque nós vamos fazer algumas alterações ainda aqui no menu, né? E vamos já começar a trazer também para os outros elementos aqui do site. Aos poucos ele vai ganhando, né? Ele vai ganhando aí esses aspectos de site, né? Aquela página que estava só com o Olá Mundo, aos poucos ela vai ganhando aí uma carinha, né? Vai ganhando um layout propriamente. A gente vai trazer alguns elementos agora que vão ser justamente dentro desse conceito que eu te falei, né? Das classes que a gente utiliza de forma solta, né? Classes que a gente aplica para determinadas características que nós queremos adotar. Mas a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula.